Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre Idade Média, questões políticas e econômicas. Mas eu vou te dar uma geral também para a gente ver como é que o feudo estava dividido e qual é a formação desse sistema que Karl Marx chama de sistema feudal. Bora lá então? Nós começamos falando sobre o período. A Idade Média é um período que compreende do século V ao século XV. Todos os acontecimentos na Europa que estão dentro desse período, entre 5 e 15, é chamado de Idade Média, alta e baixa. Se eu estiver falando lá do Oriente, os acontecimentos são outros. Lá eu tenho o Império Bizantino, ou o chamado Império Romano do Oriente, e eu tenho também o surgimento do islamismo, os árabes. E se eu estiver falando do Japão no mesmo período, lá era Edo, quando o Japão era fechado para o Ocidente. Lá tinha shogunato e nesse momento também samurais. Esse período que eu estou falando aqui, entre o século V e o século X, nós chamamos de Alta Idade Média. Lembrando que eu estou falando de Europa, né? Os acontecimentos entre o 10 e o 15 nós chamamos de Baixa Idade Média. E tanto o início quanto o fim nós temos da Idade Média, temos uma ligação muito forte com o Império Romano, porque o início é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476. Já o fim da Era Medieval se dá através da queda do Império Romano do Oriente. A cidade de Constantinopla cai na mão dos turcos otomanos, lá em 1453, e esse marca o fim da Idade Média. E as origens? A gente já falou sobre isso quando falamos sobre bárbaros, mas eu vou te lembrar. O colonato e o comitatus, nós temos aí uma aculturação. Os romanos se barbarizam e os bárbaros se romanizam. Nessa aculturação, eu tenho suzerania e vassalagem, que vai me dar as relações de dependência e fidelidade, e o colonato vai me dar aí o servo preso à terra. Essa mistura é o que nós teremos, como Karl Marx diria, o modo de produção feudal. A política. A política, ela é descentralizada. O poder político é descentralizado, ou seja, ele é distribuído entre grandes proprietários de terra, os senhores feudais. O rei era o maior suzerano, e a suzerania e a vassalagem, ela é uma grande rede, porque sempre tem alguém que manda e alguém que obedece. O suzerano dá a terra, o vassalo recebe a terra e deve fidelidade, ok? Não havia senhor sem terra e nem terra sem senhor. E para finalizar esse esquema de doação, eu tenho que fazer um juramento, eu tenho que receber um mimo, um símbolo desse feudo. Então, nós temos um contrato de enfeudação. A homenagem é o juramento de fidelidade feito pelo vassalo, e a investidura é quando o suzerano entrega ao vassalo um símbolo do feudo, que muitas vezes pode ser um anel, pode ser um galho, pode ser uma arma, ok? Aqui eu tenho uma imagem bem legal, porque eu tenho lá em cima o contrato de vassalagem, né? Eu tenho o rei, a questão da fidelidade, o serviço militar, e veja como ele permeia aqui, ó. A fidelidade, ela é jurada, né? E o suzerano, então, ele vai dar a proteção e o auxílio e a doação do feudo para o vassalo, que deve fidelidade, serviço militar, com aconselhamento, e tem que pagar todas as taxas devidas que a gente vai ver na questão sociedade depois. Esta, vou de novo, é uma sociedade de dependência. Como é um feudo? O feudo é um território, né, a delimitação de um território na qual o senhor exerce os seus poderes, o senhor feudal. Um feudo é a principal unidade produtiva da Idade Média e tinha um caráter autossuficiente. O que isso quer dizer?
Quer dizer que ele produz tudo o que ele precisa, tudo o que ele consome. E nós temos essa divisão em terras do Senhor, que eram as melhores terras, as terras mais férteis, é onde ficava o castelo. Aproveito para lembrar que um castelo é sinal de riqueza e proteção, né? A ideia de proteção. E reunia também ali junto, logo depois do castelo, o conjunto de armazéns, oficinas, a morada do senhor feudal, né? E também os estábulos. Lembrando que a maioria dos senhores feudais moravam no castelo, mas alguns tinham só o castelo como fachada e acabavam morando logo atrás. Um manso servil. Este era o lugar aonde os servos ficavam, tá? Eles moravam ali e cultivavam suas terras ali. Aproveito para dizer que tudo que eles produziam no manso servil, eles iam ter que pagar taxas por isso. A gente vai ver na sequência. E tem também as terras comuns, que em geral é uma floresta, um pântano, um lago, é um território aí que dá para se fazer caçadas, dá para coletar lenha, semente, mel, ok? Então, eu posso dizer que a economia ela é, de maneira geral, agrária de subsistência, autossuficiente, que o feudo é uma unidade de produção senhorial, é do senhor feudal, pouquíssimo uso de moeda, até porque não tem comércio aí. O que eles vão fazer, ó, comércio é somente do excedente, é só se sobrar. Só que tem na Alta Idade Média não sobra. Na Alta Idade Média não tem comércio. Ele é tão reduzido e localizado que chega a ser a pequenos escambos. O baixo nível técnico impera. Eles não têm grandes produções aqui. E é isso, pessoal. Para esse assunto, vou fazer mais 2 aulas em cima desse assunto, tá? Não desse específico, mas da Idade Média. Ainda vou falar de religião e filosofia também. Falou, valeu? Até mais.